verdade pra vocês, eu me identifico muito com Hans. Estou batendo um pouco assim, real, assim, gente, é muito engraçado. A primeira parte 7. Por isso aqui, gente, eu só espero tragédia. A descrição dos Thomas Mann das paisagens é belíssima. Eu gostaria de saber quanto tempo pesado, sabe, passou aqui. Você nunca mais vai ser o mesmo depois de ler esse livro. Olá, vlog. Hoje é domingo, dia 16, eu acho. 16 de junho. E eu decidi fazer um vlog do final de A Montanha Mágica, em vez de fazer o diário de leitura corrido, como eu vou mencionando os acontecimentos e dando minhas opiniões, né? Sobre acontecimentos, sobre os personagens e tudo mais. Eu até comentei no último diário de leitura que eu tava pensando em fazer um vlog só do final do livro. Porque a ideia desde o princípio era fazer um vlog dessa leitura em geral. Mas como é um livro muito grande e com muita coisa, eu sabia que ia ficar um vlog enorme. Não ia fazer sentido fazer um vlog tão grande, de tantas páginas, de tantos acontecimentos. Então, eu decidi fazer diário de leitura. Mas aí, como foi se aproximando do final do livro, e esse livro tá me impactando e me dando muitas emoções, e eu tô tendo muitas coisas com esse livro, assim, uma relação muito diferente com ele, eu decidi que talvez fosse uma boa ideia fazer um vlog do final do livro, para ser também um pouco mais dinâmico, né, para todo mundo que for assistir. E eu tô na parte 6 do livro, e aí eu decidi fazer a parte 6 e parte 7 um vlog. A parte 6 eu já comecei, já avancei bastante na parte 6, então vai ser mais ou menos aí da metade da parte 6 até a parte 7 o vlog, né? Eu relatando o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e tudo mais sobre essa leitura nessas partes finais. Resumir mais ou menos o que aconteceu aí até esse momento em que eu tô do livro, eu tô no capítulo Irascibilidade e mais uma coisa muito constrangedora. E o que aconteceu até o momento? Cláudia foi embora no final da parte 5 e aí o Hans ficou muito mal por isso. Isso virou também uma forma de ele continuar no sanatório, sabe? Ele quer continuar porque ele sabe que a Cláudia vai voltar em algum momento, porque ela sempre fica nessas idas e vindas do sanatório. Durante muitos anos ela fica assim, trocando de sanatório, indo pra lá e pra cá, porque ela já tá doente há muito tempo. Então ela às vezes dá uma pausa. Se eu não me engano, ela vai pra cidade pra visitar o marido dela, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a cidade onde o marido dela mora, porque de vez em quando ela vai passar um tempo com ele, né, visitar ele por um período. E aqui a gente descobre também que Hans e Settembrini não estão num bom momento. Settembrini meio que ignora ele atualmente, depois do que aconteceu, antes de ele ir lá ter aquela conversa com a Cláudia e realmente se declarar para ela. Porque o Settembrini fala para ele que ele não tem que se habituar àquilo, ele tem que ser mais firme, né? Ele já tinha falado isso pro Hans várias vezes, entendeu? Ele fala da ilha de Circe, né? Como se fosse a ilha de Circe. E ele se envolver com a Cláudia é algo que ainda vai prender ele mais ainda ao sanatório, né? É uma das coisas que o Settembrini não concorda, né? E eles se afastam e aos poucos o Settembrini, depois de um tempo, volta a falar com ele, eles começam a se aproximar. Mas quando o Settembrini volta a falar com ele é pra dizer que ele tá indo embora. Né? Ele falou pra ele que não ia ficar muito tempo, né? De acordo com ele, vai levantar suas tendas e ir embora, porque ele recebeu o diagnóstico de que pra ele é prisão perpétua, né? Como ele fala, é tipo, ele vai ter que ficar no sanatório pra sempre. Não tem opção pra ele. É só pra ele continuar se mantendo vivo, né? Na melhor condição possível, ele vai continuar no sanatório. Mas não existe mais cura pra ele, né? Não existe a opção de cura. Então ele decide que ele vai viver a vida dele normal, entendeu? Ele vai continuar morando em Davos, mas na aldeia ali, naquela cidadezinha ali próxima, né, em cima, num quartinho que ele aluga em cima de um alfaiate, um quarto assim ele aluga para ficar mais próximo também do ambiente que favorece, né, a saúde, vamos dizer assim, dele. Mas ele não quer se sentir preso às regras e a todas aquelas coisas que ele tem que fazer quando ele é paciente. Ele quer ter uma vida mais tranquila, já que não tem mais opção para ele de cura, ele vai viver a vida dele. Então ele decide que vai embora e o Hans fica triste. A gente sabe que o Hans é muito apegado ao Settembrini. Settembrini é mais velho que o Hans, né? Ele é já uma pessoa com mais idade. Então meio que ele pega o Hans como pupilo e o Hans se apega muito ao Settembrini. Tanto que quando ele fica o período acamado lá durante 3 semanas,
A única pessoa que ele pergunta é pelo Settembrini. Ele se apega muito realmente ao Settembrini. E aí, a gente vê isso e também vê que ele e o Yohain, né, o primo dele, não andam também muito bem porque o Hans se encontra, né, de vez em quando com o Krokowski na sala dele para bater papo, né. O Hans tem uma sede muito grande por conhecimento e por se desenvolver intelectualmente. Tanto que nesse período aqui ele já também está estudando botânica. A gente sabe que ele teve o surto lá da biologia e fisiologia e agora ele surtou para aprender sobre botânica e fica estudando sobre as plantas. E durante esse período a gente vê ele descrevendo muito a natureza nesse período. Aqui nessa parte, né, que eu já tô, né, logo que começa a parte 6, a gente vê que já está próximo a próxima, o Hans fazer 1 ano no sanatório. Já tem mais de 1 ano aqui nessa parte que eu tô, já tem mais um tempinho a mais que ele tá vivendo no sanatório, né? Já a Terra já deu a volta completa, como ele fala. Ele também estuda bastante astronomia, né? Nesse período ele estuda botânica e astronomia, e é o novo surto temporário dele. E eu vou dizer a verdade pra vocês, eu me identifico muito com o Hans. Eu tenho esses lapsos e surtos temporários de conhecimentos aleatórios, entendeu? Eu tenho muito isso. Tipo assim, eu tô interessada por um tema, eu vou estudar sobre aquele tema, vou pesquisar sobre aquele tema específico que tá muito assim, me dando muita vontade. Daqui a pouco eu tô interessada em outra coisa e vou estudar muito sobre aquilo. Eu tenho lapsos de interesses. Entendeu? Eu não consigo, eu não me mantenho no interesse contínuo por uma coisa. Eu tenho lapsos de interesses variados, né? É um dos motivos do meu canal ser desse jeito, gente, que eu não consigo ler uma coisa só. Eu não consigo ler um gênero só. Eu não consigo ler um tipo de escritor. Eu amo clássico, meus livros favoritos são clássicos, mas eu não consigo ler só clássicos. Eu preciso ler contemporâneo, eu preciso ler uma farofa. Eu gosto de muitas coisas variadas. Eu sou muito eclética nesse sentido. E meu canal é desse jeito porque eu sou assim na minha vida normal, né? Lapsos de interesse aleatórios. É muito difícil eu manter numa linha frequente de uma coisa só. Não dá pra mim. Eu preciso variar coisas, eu preciso. Isso faz parte da minha personalidade. Provavelmente isso deve ter alguma coisa aí psicológica a ver com isso, né? Nunca fiz análise pra saber exatamente o que seria isso, né? Porque eu sou desse jeito, mas enfim, é uma coisa de mim. E nesse sentido eu me identifico muito com o Hans, porque o Hans é exatamente desse jeito. Lapsos de interesse aleatórios, entendeu? Coisa muito importante aqui é que quando o Settembrini se muda, né? Ele se muda para próxima da cidade, então o Hans e o Yohain encontram ele, né? Por um período ali, quando eles estão passeando ali pela aldeia, pela cidadezinha ali. E eles encontram ele e o Settembrini, tipo, ignora eles. Ignora, não quer falar com eles, finge que eles não estão lá, fica ignorando enquanto ele tá conversando com outro homem. E aí eles insistem pra falar com o Settembrini, né? Porque eles ficam muito chateados, tipo, por que ele tá ignorando a gente? A gente não se vê há muito tempo, ele era muito próximo da gente. Eles são apresentados pra esse homem, que é o professor Nafta, né? Ele é um professor. Esse Nafta, né, acaba se gostando da presença ali do Hans e do Yohain, convida eles pra visitar, né? Como ele mora do lado da casa do Settembrini, meio que eles dividem ali o apartamento de cima, né? Eles dividem os quartos, alguma coisa assim, né? Então eles se encontram muito. E o Nafta é o oposto do Settembrini, filosoficamente falando. Então, assim, eles entram em discussões filosóficas aqui, ele, o Nafta, Settembrini e Nafta, o tempo inteiro, né? Quando aparece, é para discutir filosoficamente alguns assuntos. Tem umas conversas extremamente interessantes, gente. Muito interessantes mesmo. Aqui a gente já vê a menção da guerra, então eu acredito que esse período aqui do livro, a guerra já estava para acontecer ou já tinha iniciado essa guerra, a guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, quando o Thomas Mann está escrevendo essa parte, porque menciona sobre esses temas de guerra e tudo mais, e revoluções e tudo mais, nessa parte aqui. E a gente vê também que o Hans é totalmente alheio ao que está acontecendo na vida da planície no mundo normal, né? Ele interessa para a vida comum, né? Do mundo real, vamos dizer assim. Então ele tá boiando o que tá acontecendo. E o Settembrini sempre fala para ele que você deveria ler jornal, e ele nunca leu, né? Então eles sabem o que tá acontecendo no mundo e o Hans não. E a gente vê eles discutindo sobre vários temas e como a gente sabe, o Settembrini é humanista e o Nafta é jesuíta. Então são totalmente
contrários ali, a ideologias completamente contrárias. Eles ficam discutindo muito no livro, gente. E tem um capítulo enorme só deles discutindo. E a gente vê o Hans e o Yohain assim, ó. Olha pra um, olha pro outro, olha pra um, olha pro outro. E eles assim, ó, debatendo assim. Nossa, gente, era o Hans, seria eu numa situação dessa. Eu seria essa pessoa que ficaria assim, ó. Se tivesse realmente nessa conversa, mas numa conversa em que eu entro ali com algum conhecimento, gente, eu sou do tipo que bate boca mesmo. Eu sou do tipo que bate boca em discutir sobre temas específicos assim, que são de meu conhecimento, em que eu tenho um posicionamento formado. Eu sou do tipo que bate boca, entendeu? Então, eu me identifico muito com essa cena do Settembrini e a cena do Settembrini discutindo com o Nafta, porque é bem isso, gente. Não que seja discutir de passar dos limites, mas discutir ideias, sabe? Eu tenho muito isso e eu não consigo calar a boca. Esse é o meu problema. Na hora que é uma discussão sobre um tema que eu tenho conhecimento, que eu tenho um posicionamento forte sobre aquilo, eu bato boca mesmo. E isso não é bom, gente. Tô falando sério. Nem sempre isso é uma coisa legal, não, tá? Mas nesse assunto aqui em que eles estão falando, não é uma coisa que eu tenho um grande conhecimento, né? Então eu ficaria igual realmente o Hans. Assim. Gente, o Hans é muito engraçado, porque ele fala umas coisas assim, eles estão batendo um pouco assim, real, assim. Gente, é muito engraçado. O Hans fala, tipo, fala alguma coisa, né? Apoiando o lado do Nafta, e o Settembrini fala, cala a boca, engenheiro. Porque ele chama o Hans de engenheiro, né? Porque o Hans é um engenheiro, se você não lembra. E o povo tem o direito de se rebelar contra a realeza. Aí ele, nós, porém. Aí o Hans, nós, pessoa Hans, quem é nós? Depois eu tenho que perguntar pro Settembrini. Tipo, é muito engraçado. Aí tem uma hora que eles falam sobre o tempo, né? O Nafta menciona tempo, né? Aí o Hans, belíssimo! Tipo, totalmente aleatório na conversa. Gente, é muito engraçado. Eu morro de rir com esse livro em vários momentos, porque eu acho muito engraçado, principalmente as reações do Hans. Eu gosto muito, gente, do Hans. O Hans não é um personagem perfeito, um personagem, assim, sensato, 100%, né? Aquele amor platônico dele com a Cláudia, tipo, meu filho, acorda pra sua vida, você tá viajando. Mas eu simpatizo muito com o Hans, gente, muito, muito com o Hans, com o Yohain, gente. Em boa parte ali, se eu tivesse naquela situação do sanatório, eu seria o Yohain, entendeu? Então, assim, eu me identifico também muito com o Yohain, eu gosto muito dele. Ele é todo caladão, muito na dele, quer seguir certinho as coisas pra ver se cura logo e tudo mais. Eu acho que eu seguiria também, assim, eu seria bem metódica se eu tivesse numa situação dessa. Então, eu acho que eu seria muito mais do tipo Yohain do que Hans nesse sentido. Mas sobre as coisas aleatórias, eu seria muito Hans. Então, eu super me identifico. E eu gosto muito de todos os personagens que são realmente, assim, de grande destaque, assim, eu gosto bastante deles. Settembrini, gente. E agora o Nafta também é muito legal ver a discussão deles, gente. Um debate assim, ó. Tá. Entendeu? Um pro outro assim, ó. E eles no fogo cruzado só olhando. Nossa, muito bom, muito bom. Enfim, foi mais ou menos isso que aconteceu nesse período aqui. Algumas pessoas já morreram, o seu Blumenthal morreu, né? Ele tava já era bem grave, desde que o Hans entra no sanatório, né? Começa a ficar no sanatório, ele já tava bem grave, a tosse dele era muito forte. O seu Blumenthal morreu, algumas pessoas morreram, a roda da mesa vai mudando as pessoas. O Yohain, ele tem uma quedinha ali pela Marushka? Não sei se é esse nome certo, Marúzia? Não sei, não sei se estou falando certo. Ele tem uma quedinha ali, todo mundo sabe, mas ninguém comenta. E o Hans tem pela Cláudia. Então, quando eles estão juntos, os dois sabem que o outro está interessado numa das mulheres ali do sanatório, mas nenhum dos dois comenta sobre isso, né? Meio que é um consenso ali de eles não comentarem sobre esse assunto. E essa Marushka, não sei. Ela não tá mais no sanatório, ela foi viajar. Muitas pessoas aqui nesse período chegou a parte de primavera, os dias mais quentes e tudo mais, eles começam a sair do sanatório e fazer viagens para outros lugares e meio que abandonar o tratamento por um período. Às vezes eles voltam pro tratamento em poucos meses, assim, né? O médico até fala, né? O senhor Berens fala que eles vai por conta própria, embora sem alta nem nada, e daqui a pouco eles estão voltando.
né? Eles cansam, né? Eles querem ou novos ares, eles querem ver pessoas, eles querem fazer outras coisas. Então, eles cansam de ficar ali por um período indefinido, né? Então, eles acabam desistindo do tratamento por um período e vão embora. Depois acabam voltando, né? Se existe a possibilidade, se não acontece nada grave no meio do caminho, eles acabam voltando pro sanatório. Vou dizer que eu fiquei bem triste quando o Setembrini saiu do sanatório. Eu falei, não acredito que o Setembrini vai embora. Mas acaba que eles se encontram ainda, né? E eles continuam se encontrando com o Nafta e o Setembrini. O Setembrini tem uma resistência ao Nafta, né? E ele falou que não queria que eles conhecessem porque ele vai, tipo assim, corromper as ideias deles, vamos dizer assim, né? Porque, só que eles querem, né? Principalmente o Hans, ele quer muito continuar tendo essa situação de conflito de ideias para poder desenvolver mentalmente mesmo e ter seu próprio posicionamento, e o Setembrini não queria deixar isso acontecer. E aqui a gente também tem um momento em que as conversas acabam estimulando bastante o Hans a criar suas ideias, né, seus pensamentos filosóficos próprios. E ele, quando ele para e fica pensando sobre essas coisas, ele chama esse momento de reinar, né? Ele reinar, que é ele parar e pensar em todas as coisas filosóficas, que agora é uma ideia dele própria, né? E eu achei muito legal ele falar que é reinar, né? Ele reinava, então depois ele ficava pensando sobre essas ideias que ele tinha sobre a vida, sobre a morte, sobre tempo, sobre todas essas coisas filosóficas que ele fala desde o começo. Mas é isso, gente. Foi essa parte que eu li até o momento. Agora eu vou estar lendo, continuando esse capítulo. E depois eu volto pra gente conversar. E volto assim com frequência, né? Pra gente finalizar o livro. Que eu tô muito triste, que eu tô com pena de finalizar, gente. Eu fico com vontade de chorar sempre quando eu penso que eu tenho que finalizar esse livro. Mas é isso. Depois eu volto pra falar com vocês. Gente, voltei aqui no encheu de lágrima porque teve uma despedida. Yohain vai embora, né? Ele decide que ele não pode mais esperar e que ele decide voltar para a planície e realizar seu sonho, finalmente ser um soldado, porque senão ele vai perder o tempo do alistamento. Então ele decide abandonar o tratamento e o médico já tinha falado para ele que ele estava quase curado, né? Que ele precisaria de mais ou menos uns 6 meses, que ele já poderia sair livre porque ele já tinha melhorado bastante. Mas mesmo assim ele decide abandonar o tratamento para poder seguir seu sonho por causa do tempo de alistamento, senão ele iria perder. E aí ele vai embora. E, gente, como que é triste ele indo embora, porque toda a relação dele com o Hans, ele relutando também, ele tendo que se despedir, ele arrumando as coisas, o Hans não quer ir embora, né? E ele decide não ir embora com o Yohain. E aí o Yohain fica meio assim, né? E ele se despedindo no trem. Gente, ele se despedindo no trem, cara. Na hora do trem, que ele leva ele até a estação, né? O Hans leva ele. E, tipo, ele fica muito triste. Ele fica quase querendo chorar em vários momentos quando ele decide contar que ele vai embora. É muito triste. E foi difícil pra mim. Vou te falar, fiquei muito triste quando o Setembrini sai do sanatório. Mas quando o Yohain vai embora, muito triste. Só que já se passou muito tempo, né? Já tem 2 anos. Já passou 2 anos do Hans no sanatório. E o parente, o tio dele, né? Um dos tios dele decide ir no sanatório pra ver como é que é. Porque o Yohain já voltou e ele continua lá, né? Tipo, pra querer arrastar ele de volta de alguma forma. Só que ele não consegue, porque o clima do sanatório vai te ludibriando de uma forma, sabe, te encantando, que ele decide ir embora às pressas, sem resolver o que ele queria fazer, que era levar o Hans, né, sem conseguir conversar direito com o Dr. Berens para poder liberar o Hans. Por quê? Porque ele começa a se envolver tanto, ele só foi para ficar 8 dias, né, e ele fica uns poucos dias, e ele já estava se envolvendo tanto, ele começa a se interessar por uma das senhoras ali do sanatório e tal, daí em cima da mulher mesmo. E aí ele começa a perceber que ou ele vai embora ou ele vai ficar lá.
né? E o Dr. Berens faz a mesma situação que aconteceu com o Hans, é muito parecido com o que acontece com o tio dele, só que dessa vez, em vez do Yohain, é o Hans agindo como Yohain, apresentando tudo e tudo mais. E ele começa a se encantar pelo lugar, né? Ele entra meio resistente e começa a se encantar, e aí ele decide às pressas ir embora, porque senão ele ia acabar lá. Ele nem se despede do Hans, ele simplesmente pega as coisas e some. No dia seguinte ele já não tá mais lá. Porque ele ia ficar, e o Dr. Berens fala a mesma coisa, que ele tá anêmico, que é pra ele fazer as mesmas coisas que o Hans. A mesma história, gente, a mesma história. E aí ele decide fugir, né? Sair correndo, ir embora, voltar pra sua vida comum, senão ele ia acabar ficando lá. O que acontece nesse sanatório? As pessoas se sentem tão encantadas pelo ambiente, pelo clima, pelas pessoas, o quanto é diferente e tudo mais, ao ponto de a pessoa não ir embora. E isso estava acontecendo com ele. E ele decide, assim, tendo um lapso de raciocínio momentâneo, ele pega as coisas e vai embora. E aí o Hans finalmente se sente tranquilo, porque agora, né, ele tipo assim, ninguém mais vai incomodar ele lá, né? Agora ele tá livre pra seguir o caminho que ele escolheu, que é ficar no sanatório, pelo menos até o momento. E eu tô, né, no final agora da parte 6, acho que é o final. Mais ou menos, né? Tô acabando. Acho que faltam uns 3 capítulos pra acabar a parte 6. 3 ou 4. Não sei. Acho que é 3 ou 4 capítulos pra acabar a parte 6. E. Não sei, gente. Não sei o que esperar. Eu acho que faltam 3. Acho que faltam 3. Não sei o que esperar. Muita coisa tá acontecendo. E. Enfim, gente. E o Harvey foi embora, gente. Eu não tô aceitando que ele foi embora. O livro tá aqui comigo, né? E eu tô bem avançada, tô mais ou menos aqui. Já passei mais um dedo assim, mais ou menos aqui, ó. Onde tá meu dedo, mais ou menos assim que eu tô. Só que eu tenho que botar as marcações, né? As flags e ajeitar as marcações. Isso é uma coisa que leva tempo. E como eu já tinha comentado até em alguns vídeos com vocês, e acho que até num blog, não lembro, eu falei no Instagram, eu lembro que eu falei. Que eu leio com lápis e faço marcação com lápis, escrevo com lápis. Depois eu volto e passo tudo com caneta e boto as flags. Algumas coisas eu até marco com o marca-texto, né? As coisas que eu quero passar marca-texto eu passo. Mas depois eu volto tudo e boto flag e passo as marcações, né? Terminar a parte 6, eu volto tudo e faço isso. E aí eu vou iniciar a parte 7. E é isso, essa parte é grande, então eu vou levar um tempinho para poder organizar as marcações dela. Mas eu vou tentar fazer isso logo que eu acabar mesmo. Já vou fazer a marcação para já continuar no dia seguinte, já pegar a parte 7 para começar. E eu não sei o que vai acontecer, gente. Eu não faço ideia de como vai terminar. Eu não imagino que seja um final feliz. Na minha cabeça não vai ser um final feliz para sempre para o Hans. Não imagino que seja. Mas eu não faço ideia como vai ser o fim dele. Qual vai ser o fim do livro, sabe? Eu não consigo ter uma ideia definida. Mas eu não imagino que seja feliz. Na minha cabeça não vai ser feliz. Mas em que sentido, né? Não faço ideia. Então, é isso. Eu vou terminar essa parte. Se tiver alguma coisa aqui que eu queira dizer, assim, especificamente, eu venho aqui pra falar. Se não, quando eu acabar a parte 6, eu volto, porque não falta muita coisa. Como eu falei, faltam os 3 capítulos. E é isso. Depois eu volto pra falar com vocês.
parte 6. Acabei a parte 6. Eu não tô acreditando que isso aconteceu. Eu vou me acalmar. Depois eu volto pra falar com vocês sobre o final da parte 6. Esperei uns minutinhos aí, gente. Me recuperei, né? Parei de chorar pelo menos. E eu até fiz um story no Instagram chorando, realmente. Porque naquele momento eu ainda não tinha parado de chorar. Mas eu também queria salvar no destaque minha reação pra quem for ver o destaque no Instagram. Porque eu tenho destaque também pra Montanha Mágica lá, né? Onde eu comento algumas coisas sem spoiler no Instagram. E, gente, acabou comigo. Acabou comigo essa cena. Já tá me dando vontade de chorar de novo. Como eu falei, comecei a parte 7, que é a parte final. E a parte 6 é maior do que a parte 7. A parte 7 é um pouco menor. Então, eu tô me preparando pro final devastador. Essa que é a verdade. Depois disso aqui, gente, eu só espero tragédia. Que é a parte final. Eu até voltei assim, né? Eu falei, eu vou reler a última parte, né? O último trecho do capítulo, na parte 6, né? Eu ia voltar, mas eu não vou conseguir fazer isso agora, senão eu vou voltar a chorar de novo. E foi bonito a descrição, Thomas Mann, nossa, é linda demais, mas é muito triste. Devastador. Realmente devastador. Não queria que isso acontecesse, mas eu esperava que acontecesse, né? Então, é isso. Isso, né? Eu não queria que acontecesse, mas, enfim. Eu tô chorando desse jeito. Spoiler agora. Fique por sua conta e risco. Porque o Yohain morreu. E eu falei pra vocês nesse vlog mesmo que eu amo muito esses personagens. E o Yohain é um personagem maravilhoso. E todo mundo gosta muito dele. E você que é leitor, você acaba gostando muito dele. Porque ele é caladão na dele, mas ele é maravilhoso. O Yohain morreu, né? E ele ficou em serviço no exército por 9 meses. Mas ele começou a ficar doente. E ele começou a ter crises muito frequentes. Ao ponto de eles tirarem ele e falar pra ele vir se tratar e ir pras montanhas pra se tratar de novo. E aí, quando ele vai ter que voltar, né? Meio que urgente, porque ele tá bem mal. Então, a mãe dele vem com ele até ficar alguns dias no sanatório com ele. E ele tem que ficar naquele período acamado direto, que é a mesma coisa que aconteceu com o Hans. E aí, nessa hora, a gente vê tudo que aconteceu com o Hans, mas ao contrário, né? Agora o Hans é como se ele fosse o Yohain. E ele tendo que ficar lá, a mãe dele vai embora, porque já que o Hans tá lá, não tem necessidade de ela ficar. E aí ele vai ficando lá e tá melhorando até que ele começa a piorar de novo e ficar bem grave, né? Afeta a laringe, né? A garganta dele. Ele pensa que tá com febre, que ele tá resfriado, né? Como o Hans ficou daquela outra vez. Mas não, o caso dele já afetou a parte da garganta, da laringe, ele não tá conseguindo comer, ele fica engasgando. E a gente vai olhando, e o Hans olhando pra ele e vendo ele ficando ruim, ele piorando. Aí ele cada vez pior. Ele vai fazendo os exames e o Hans não sabe muito bem que pé tá a saúde dele, o que tá. E aí ele fica tentando encontrar o Beren sem o Yohain ver, porque ele não ia querer, né? Então ele vai ficar tentando encontrar o Beren às escondidas, sem o Yohain saber, pra saber que ponto tá a saúde dele. E aí ele vai vendo ele ficando com o olho fundo e tudo mais, e aí ele fica preocupado, aí ele vai perguntar, e o Beren fala pra ele, tipo, você quer pensar que não é nada grave, porque a sua índole é essa, mas você tem que aceitar que, tipo assim, você tem que aceitar que as coisas não são assim, né? Por mais que você queira que não seja nada demais, sabe? E o Hans fica péssimo, né? Aí o Beren fala, se você quer fazer algo pelo seu primo, né? Se importa muito com seu primo, ele, claro, ele é meu amigo, ele é meu companheiro daqui, ele é meu parente. Então, deixe ele confortável, né? Tente deixar ele bem alegre e confortável por essas entre 4 e 8 semanas. A gente já sabe que ele vai morrer. E aí o Hans fica aceita, né? E aí ele fica tentando não entrar no assunto e ver ele definhando, sabe? Nas últimas semanas ele vai ficando mais magro, o olho mais fundo. E ele finalmente consegue falar pra Maruzia. No dia antes de ele ficar de cama de vez, porque não tem mais jeito, né? Que ele já tá moribundo.
ele fala com a Maruzia pela primeira vez, eles conversam. E aí o Hans fica totalmente emocionado nessa parte. E a gente também, porque ele nunca teve coragem de falar com a mulher e finalmente ele tem coragem. E é no dia que ele vai ficar de cama de vez. Ele é uma pessoa tão querida e conforme ele não consegue mais comer, ele tem que trocar a alimentação, né? Então no jantar todo mundo repara que ele já tá mal, né? E então todo mundo fica tentando animar, né? Fingir que não é nada demais, né? E tentando deixar ele não ficar falando sobre isso pra ele. E aí quando ele fica de cama, muitas pessoas vão visitar ele. Se tem Britney, as pessoas vão ficar lá, sabe? E as pessoas, né? E aí quando ele chega ao estado de ficar de cama, o Hans chama a mãe dele. E aí ela já sabe que ele tá mal, né? E aí quando ela chega, ela vê, né? De fato que realmente ele vai morrer, né? A enfermeira nem tem muito trabalho porque ela toma todos os cuidados do filho. E ele morre, né? Quando ele morre, ele fala que é pra mandar um telegrama pro regimento dele, né? Pra estender a estadia, pra ele ter a chance de voltar pro exército. É a última coisa que ele fala. E aí o Hans, a mãe dele já vê, né? Quando ele pede pra ela ajeitar ele, aí ele fala do telegrama. E aí ela tá ajeitando ele e ele vai, sabe? E aí o Hans tem que fechar os olhos dele e tudo mais. Nossa, gente, como que é triste, como que é triste. Como que é triste. Ele chegou a ser tenente, né? Mas ele ia subir ainda de cargo, mas ele teve que sair do regimento antes de subir. E aí ele ia subir, né, pra outra patente e não conseguiu. Ver a despedida, ver as pessoas se despedindo dele e ver que o corpo dele vai ser transportado, né, pra casa dele, né, pra cidade dele. E aí teve todo um cortejo, né, do exército pra ele. E a gente vê escrito, né, obviamente ali, mas de uma forma mais simples, não tem descrito toda a cena, né, mas a gente sabe que teve, porque o Thomas Mambota, né, que teve uma homenagem pra ele, né, do exército. Foi muito triste, foi muito difícil, porque é um dos meus personagens favoritos. E ele é um personagem muito, muito interessante, encantador, mesmo ele sendo caladão, sabe? Você se apega muito a ele. Voltando ao que aconteceu nessa parte 6, tirando isso que eu acabei de dizer, tem muitas conversas filosóficas do Settembrini com o Nafta de novo, né? Eles falam muito sobre pena de morte, que ia acontecer na França, fala sobre morte, sobre vida, sobre política, a gente fala muito, fala sobre maçonaria atualmente, fala sobre tudo, gente. As conversas de Settembrini e Nafta são amplas demais, porque eles falam de muitos e muitos assuntos, nem tudo você vai pegar, né? Nem tudo é de seu conhecimento. Então, é difícil, né, de pegar algumas coisas, mas ainda assim é uma conversa muito interessante. Eu marco sempre tem uma coisa ali que eu marco, que eu acho um corte interessante sobre os temas que eles estão falando. E a gente também tem um capítulo que é o capítulo Neve. Esse capítulo é bem grande. É um capítulo do Hans, porque chegou o inverno. A gente decide que tá chegando o inverno, então tá uma neve muito forte, assim, muita neve, muita neve. E o pessoal tá meio incomodado. Eles compram até bronzeador artificial para as mulheres se bronzearem lá, né? Compram um bronzeador, uma máquina de bronzeamento artificial para as mulheres, tipo isso. E as mulheres ficarem lá com a aparência melhor, porque o tempo tá muito ruim mesmo. Hans decide que ele quer esquiar. Ele compra os aparelhos de esqui e ele sabe que o Dr. Bad não vai aprovar, não vai querer que ele faça isso. Ele vai às escondidas no Settembrini e fala: Settembrini, quero esquiar. Settembrini super apoia. É isso aí, você tem que fazer coisas, isso é coisas normais, tem que fazer coisas normais e tal. Ele fala até que compraria pra ir, mas não pode por causa da doença dele, tá muito avançada, ele não consegue mais ter fôlego. E o Hans decide esquiar, né, ali às escondidas, então ele vai esquiando. Aí ele não se dá bem no começo, mas depois ele começa a pegar o jeito. Ele se embrenha no meio da floresta, gente, na neve. Tem nevasca, tem tipo uma tempestade lá de neve. E ele fica preso, não consegue voltar. É um desespero, assim, e é uma descrição, assim, vou dizer. As descrições nessa parte são belíssimas, belíssimas, belíssimas dos cenários de gelo. Eu acho muito bonito o inverno. Eu gosto de outono, né? Em questão de clima real, assim, outono é minha estação favorita. Mas em clima, tipo, de aparência do clima, eu acho muito bonito o inverno. O inverno real, né? Como é lá fora, né? Nos outros países, né? Que tem neve e tudo. Eu acho muito bonito os cenários de gelo, assim. E ele descreve muito, muito, muito os cenários de gelo. E é lindo, gente. É lindo. A descrição do Thomas Mann das paisagens é belíssima.
Gente, vale você parar pra ler. Não pule as descrições de Thomas Mann, gente. O que você está fazendo? Não pule as descrições de Thomas Mann. Coisa mais linda. Ele se embrenha na floresta, fica preso. E aí ele fica numa cabana lá, do lado de fora da cabana, porque ele não consegue entrar, a cabana tá trancada. E ele fica lá pensando que vai morrer, porque, né, ele tá preso na nevasca. Se ele vai passar a noite, vai ficar com frio. E aí ele fica lá, e agora o que eu vou fazer? Ele tenta voltar, não consegue, fica preso. Primeiro que quando ele tá vendo que a nevasca tá vindo, em vez de ele voltar, que ele fala, tenho que voltar. Ele, não vou voltar, não. Eu vvou me embrenhar mais na floresta. Porque o Han é desses, né? Às vezes ele tem os momentos rebeldes. E aí ele se embrenha e fica preso. E aí ele fica nessa cabana por um tempo até a nevasca passar, né? E aí ele fica lá, né? Tipo uma tempestade de neve, não chega a ser uma nevasca. E aí ele fica lá no Setembrino e vai vir me procurar em algum momento, né? Ele vai vir me procurar. E aí, porque o Setembrino é o único que sabe onde ele tá, né? Que ele tá se embreando no negócio do esqui, né? O que acontece? Ele tem um sonho muito bizarro, com umas estátuas e tal. É bem filosófica essa cena, né? Bem assim... Talvez tenha alguma coisa, referência mitológica, se eu não me engano. Tem umas referências, assim, de algo a mais que, sinceramente, não pesquisei. E eu, como falei pra vocês, não pesquiso quando tô lendo. Depois eu vou ver se tem alguma coisa disso aí na internet. Mas, enfim, tem algum sentido ali aprofundado sobre essa cena que ele vê das estátuas, né? No pesadelo que ele tem quando ele apaga lá. Ele tá sentindo muito frio. E aí, quando ele acorda, ele começa a divagar. Gente, ele divaga demais nessa cena. Muito, muito, muito. Via umas divagações filosóficas enormes. Aí ele acorda, né? Fica meio acordado, meio dormindo, até que ele repara, né? Quando ele finalmente acorda de vez, que o céu melhorou e a tempestade passou. E ele pode voltar pra casa. Aí ele fala, agora eu tenho que voltar. Vou dar um jeito, eu vou conseguir voltar. E aí ele consegue voltar. Quando ele olha pro relógio, gente, ele faz isso 2 vezes. Quando ele se embrenha na floresta, era tipo umas 4 horas. Aí quando ele olha no relógio, tipo, é 4h15. Tipo assim, ele ficou... E é um capítulo enorme, já se passou muitas e muitas páginas. E ele fala... Nossa, mas só passou esse tempo. Parece que já passou muito tempo. E aí ele dorme e acorda e fala, nossa, já está no dia seguinte, né? O tempo melhorou. Ele olha pro relógio. Ainda vai dar 5 horas da tarde. Então, tipo assim, o tempo é louco nessa história, a gente sabe. A oscilação de tempo é diferente, sim. E nessa cena é mais ainda. É muito louco. Ele fica uns monólogos muito grandes. Mas aí aquele tempo, o nosso tempo na nossa cabeça é diferente do tempo real aqui do mundo, né? Que às vezes a gente pode devagar na nossa mente, mesmo nós, seres humanos, devagamos muito na nossa mente. Né? Se você parar pra pensar no que você pensa, que é umas oscilações de pensamento, e o tempo é diferente na nossa mente do que o tempo real, né? Então, é o que acontece com o Range. Tem essa situação, né, da neve, e aí ele volta, né, conta pro Setembrino, meu Deus, o que você tá pensando, garoto? Tipo assim. E aí ele também faz uma reflexão aqui, deixa eu ver se eu acho. Né? Porque ele reflete muito sobre morte, né? Nessa situação da neve, né? Aí ele fala assim: a morte é uma grande potência. As pessoas tiram o chapéu e avançam a passo cadenciado nas pontas dos pés quando ela está por perto. Ela usa a cerimoniosa golinha do passado. E todos se vestem gravemente de preto em sua honra. Diante dela, a razão parece tola, porque é apenas virtude, ao passo que a morte é liberdade, disserção, amorfia e volúpia. Volúpia diz meu sonho. Não amor. Morte e amor. Eis aí uma rima péssima, insípida, equivocada. O amor enfrenta a morte. Só ele, e não a razão, é mais forte que ela. Só ele, não a razão, inspira pensamentos de bondade. Achei isso belíssimo. E assim, Thomas Mann, né, gente? A maior parte das coisas aqui são extremamente profundas. É muito filosófico, fala muito sobre morte, sobre vida, sobre tempo, como eu falei pra vocês. São temas muito recorrentes dessa história. Tempo, vida, morte, existência, entre outros temas filosóficos e políticos que trata aqui por causa das conversas do Setembrino e do NAFTA. Então, é assim, gente, impecável e é, nossa, belíssimo, belíssimo. Maravilhoso esse livro, maravilhoso. E se eu tinha dúvidas de que vai ser um favorito, agora eu não tenho mais. Estou na parte final e eu estou me preparando para... provavelmente muitas tristezas aí pra frente, porque eu sinto, não sei, porque eu não sei qual é o final desse livro, eu não sei realmente, eu não tenho spoiler desse final, eu sinto que vai ser um final triste, um final que eu vou ficar abalada, né? Eu sinto isso. Eu acho que mais do que dessa vez, né? Eu acho que eu vou ficar mais abalada ainda no final do que eu fiquei agora, e eu me abalei bastante dessa vez. Mas enfim, eu vou
começar a parte 7 e depois eu volto pra falar com vocês sobre a parte 7, ou caso eu não tenha nada muito relevante pra comentar, eu volto no final da parte 7 ou gravo meu reaction. Como eu gravei da parte 6, eu gravo meu reaction na parte 7 pra vocês. Vamos ver o que vai rolar aí, porque realmente eu não sei o que esperar dessa parte final, né? Uma coisa que a gente também sabe é que a Cláudia vai voltar pro sanatório, porque o Yohain encontra ela, né, num hotel na Alemanha. E ele encontra ela e ela conversa com ele e fala que ela vai pra Espanha e provavelmente vai voltar pro sanatório no inverno. Então, né, no próximo inverno, aí falta no caso ali uns 6 meses ali pra ela voltar. Agora acho que deve faltar menos tempo, de repente ela já volte aí no começo da parte 7, né, pro sanatório. E depois eu volto pra gente conversar mais aí sobre o que tá acontecendo no livro. Ou vocês vão ter aí o que eu achei do final, não sei, reaction. Vamos ver o que vai acontecer na parte 7 pra mim comentar com vocês. Oi pessoal, já tá bem tarde, né? Já escureceu do dia 19, finalizando a parte 7, né? Eu tô na metade da parte 7. Falta mais ou menos umas 100 páginas pra acabar o livro. E a Cláudia voltou, gente. A Cláudia voltou, só que ela voltou com um homem, né? Um caso aí que ela tá tendo extraconjugal. Um cara ricaço e o cara tá doente. Ela leva ele pro sanatório e eles vão ficar lá no período do inverno, né? Finalmente ela chega. Só que dessa forma totalmente inesperada pro Hans. Ele fica bem afetado com isso. Mas acaba que o Hans se envolve com esse cara. Você pega esse cara e eles ficam tipo amigos, vamos dizer assim, né? Ele faz primeiro por conta da Cláudia, pra ficar perto da Cláudia. Mas depois porque ele acaba gostando do cara. E acaba que ele fala com a Cláudia, né? Fala pra ela que esperou ela joga na cara dele. Tipo, o que você fez? Era pra ela ter voltado pra sua vida. Eu não pedi pra você esperar. E, tipo assim, ela joga tudo na cara dele. E, cara, muito sensata a Cláudia, porque era bem isso, sabe? Que dá vontade de falar pro Hans, sabe? Tipo, cara, a mulher nem falou pra você esperar. E ele foi idiota, porque ela voltou com outro homem, né? E aí, ela acaba que ele se declara, né? Fala com ela de novo, fala que esperou por ela e tudo mais. E aí ela acaba beijando ele, finalmente. O livro inteiro eles se beijam. Só que quando ela chega no sanatório, ela se procura por alguém. Ela fica olhando e não, assim, procurando por alguém no salão, né, do jantar. E não pro Hans. Ela olha pro Hans e passa despercebido por ele. E aí depois ela fala com o Hans. E a primeira pessoa que ela pergunta é pelo Yohain. Eu sinto que a relação da Cláudia com o Yohain não foi simplesmente aquelas poucas conversas que tiveram, não, sabe? Parece que teve algo mais ali naquela história. Tanto que quando eles se encontram na Alemanha. E ela pra falar com ele. Ela, tipo assim, ela realmente não tem essa reação com o Hans, né? O Hans fica correndo atrás dela com o cachorro. E aí, esse cara acaba se aproximando dele. E aí pergunta se ele sente alguma coisa pela Cláudia, porque ele começa a reparar, né? E aí o Hans abre o jogo com o cara. E o cara acaba gostando, né? Entendendo. E o cara super leva de boa que o Hans é apaixonado pela Cláudia. Ele realmente abre o jogo, conta tudo o que aconteceu. Ele fala que eles nunca tiveram nada, aquela coisa toda, né? Agora teve o beijo, né? Mas enfim, o Hans fala com o cara bem assim, abre o jogo e o cara releva. E o cara, ele causa um burburinho muito grande no sanatório, porque o cara tem uma presença que atrai as pessoas, né? E as pessoas meio que se encantam por ele, assim, tipo, e fazem o que ele pede, sabe? Ele tem uma presença muito imponente no meio das pessoas, né? E ele causa um burburinho. Só que esse cara acaba ficando mal. E agora ele tá de cama. E o Hans tá indo visitar ele pra bater papo, fica conversando com ele e tal. E ele tem também umas conversas um pouco filosóficas em alguns momentos. Ele fala sobre o amor com o Hans e tudo mais. Enfim, o que ele acredita sobre o amor, na verdade.
Aqui tem um capítulo, né, na parte 7, que é Passeio pela Praia, em que a gente não vê muito do Hans, a gente vê mais sobre a filosofia por trás dessa história, sobre a filosofia na questão do tempo. Qual o sentido todo, né, da busca dessa história, né, do Hans, né? Eu acho que esse capítulo representa muito bem isso. A minha vontade era marcar esse capítulo inteiro de marca texto, então eu botei um xizinho do lado do capítulo, né? Um xizinho não, uma estrelinha do lado do título do capítulo aqui no sumário, pra saber que esse capítulo é especial. Esse capítulo é muito bonito também, em como ele é descrito, né? A situação, ele se refere muito a um passeio à praia. A ideia de tempo e tudo mais é muito, muito interessante e dá vontade de reler, né? Acho que quando eu acabar eu vou reler esse capítulo todo de novo. E aqui a gente sabe que o tempo passou de uma forma muito brusca. A gente não sabe quanto tempo passou. A gente não sabe quanto tempo o Hans esperou pela Cláudia. A gente sabe que a Cláudia voltou. A gente realmente não sabe. E aqui tem uma parte que ele fala com esse homem que ele tá há muitos anos já no sanatório. Ele já não sabe nem quantos anos ele tá. Que para as pessoas na planície ele morreu, entendeu? Ele não tem como mais voltar, não existe opção de voltar porque já tá tanto tempo que as pessoas nem não existe mais a volta para ele para casa, né? Então assim, a gente já sabe que passou muito mais tempo do que o lapso de tempo aqui que a gente tem, porque o Hans não sabe mais sobre o tempo, ele não consegue ter a noção de tempo. É isso, tá nessa parte e a gente sabe que aconteceu isso, né? Tipo, esse lapso de tempo muito grande. E tá essa treta aí da Cláudia, do Hans e desse outro, esse amante que ela tem, né? E agora tá chegando a parte final, gente. Por quê? Agora os capítulos são bem menores. Né? São seis capítulos, mas eles são bem menores do que os outros capítulos. Eles têm umas 30 páginas no máximo. Então são capítulos menores. E sinto que vai acontecer muitas coisas agora, nessa parte final aqui da parte 7. Aconteceu basicamente isso, assim, que eu tô falando pra vocês, resumindo, né? Continua Setembrine e Nafta na busca por convencer Hans, cada um com a sua filosofia. E eu marquei bastante coisa sobre isso, sabe? Sobre o Hans, falando sobre ele, sobre a vida dele agora, sabe? Que passou tanto tempo na vida dele. E eu quero saber, eu gostaria de saber quanto tempo exato, sabe? Passou, porque realmente a gente vê que já passou bastante tempo aqui, pelo que parece. E tem umas horas também, gente, que tem o Thomas More para e fala assim: fulano morreu. Não, mas tipo assim, calma, vocês estão com pressa por quê? Não tem que descrever do jeito que tem que ser, a história tem o seu próprio tempo, tipo assim, sabe? Com o leitor. Por que você está com tanta pressa? E realmente, nessa parte eu tava me sentindo a pressão na leitura. Aí, por que você está com tanta pressa? Aí eu, caraca, cara, pontual mesmo isso que ele falou, né? E, enfim, amando e eu quero saber qual é o fim. Estou muito curiosa. Provavelmente amanhã eu termino, né? Se eu conseguir ler a quantidade de tempo que eu pretendo, amanhã eu termino o livro. E aí depois eu vou deixar para ver os textos de apoio no final, porque o texto de apoio é no final do livro, então eu vou tentar terminar o livro amanhã e depois no dia seguinte aí eu leio os textos de apoio. Mas enfim, agora falta pouco. Depois eu volto pra gente conversar mais sobre o final do livro. Provavelmente e de repente eu gravo o reaction aí do final. Acho que vai ser isso. Até depois. Já é o final da tarde do dia 20 e eu estou para ler o último capítulo da Montanha Mágica. Aconteceu bastante coisa aqui. Logo depois que eu falei com vocês, né, eu ainda li um pouco. Eu li uns 2 capítulos depois que eu tinha falado com vocês ontem. E a gente vê muitas mudanças no sanatório. Acho que o período do mundo modificou muito como a sociedade se comporta. Transformou e modificou como as pessoas vivem e como as pessoas se tratam, né? Aqui a gente vê muitas as pessoas agressivas, as pessoas brigando por tudo, as pessoas se incomodando com as coisas, sabe? Em excessos de raiva, assim, muito grandes. E é uma coisa que a gente vê até hoje em dia, assim, bem fortemente, né? Como
hoje em dia qualquer coisa pode virar uma grande coisa, né? Pessoas morrem por pouco hoje em dia por causa de como a sociedade se moldou, né? Nesse caso aqui a gente vê a Primeira Guerra, então a gente vê que o mundo passou pela primeira vez por uma grande guerra, né? E o quanto isso é devastador. Então a gente vê reflexo disso na sociedade mesmo, do período, né? As pessoas procurando hobbies e coisas para suprir, né, monotonia do sanatório. E isso é uma coisa que eu falo muito nos vídeos, quando eu falo sobre os livros pós-Primeira Guerra, é justamente isso, a busca por satisfazer os desejos e suprir aquilo que foi que manchou, né, toda a sociedade, aquele período tão trágico, né, foi a guerra, o que afetou muito as pessoas, né, que viveram esse período, psicologicamente mesmo. A que a gente vê que é muito parecido com isso. Você vê isso no Grande Gatsby, Alma de Lady Chatterley. Então, é uma coisa que eu reparo muito. Começou a ser escrito antes da Primeira Guerra, passou pela Primeira Guerra sendo escrito e pós Primeira Guerra. E é muito esse reflexo, que é uma coisa que tem nesses livros, que são características desses livros que se passam pós Primeira Guerra, que foram escritos pós Primeira Guerra, né? Aquele período entre guerras. Aqui, né, que é a Ellen. Ela é mencionada um pouquinho antes, mas brevemente, você não repara muito, mas o nome dela você vai achar familiar. E o Thomas vai falar isso. Lembra aquela fulaninha ali que eu não falei muito? Então, tô falando assim, não foi assim que ele disse, né? Mas só pra vocês terem uma ideia. Ela é uma menina que é paranormal. Ela fala com espíritos, né? E aí o Krakowski, depois de todas aquelas palestras que ele dá sobre amor, né, psicologicamente, ele começa a entrar pelo o mundo ali do sobrenatural, nas pesquisas dele, e hipnose, essas coisas. E aí tem essa menina, e o Krakowski começa a pesquisar muito em cima dessa menina, aproveitar que ela é supostamente paranormal. E ela fala com o tal do espírito que é o Holger, alguma coisa assim o nome dele, do espírito. E aí tá tendo as sessões e quando o Hans fala pro Setembrini fala, você tá maluco de participar disso? Tenha consciência, né? Isso é tudo uma farsa e coisa e tal. Aí ele deixa pra lá. Mas aí ele é convidado para uma das sessões, porque essa menina começa a fazer umas sessões ali e algumas pessoas participando para assistir a sessão que o Krakowski faz com ela, né? Tem uma parte que eles fazem a brincadeira do copo, né? Os pacientes e o Hans, tá? E aí ele fala com o Setembrini, ele para de ir por causa do que o Setembrini falou. E aí depois a gente vê que tá tendo essas sessões com o Krakowski, que é um ambiente fechado que o Krakowski separa para fazer essas pesquisas dele, vendo como é a reação da menina. E a menina fala que vai conseguir chamar um espírito. Ela fala que vai chamar alguém que já morreu, que eles podem escolher, né? E aí, como o Hans é a primeira vez que ele tá indo pra essa sessão, ele tem o direito ali de falar, ficar com a menina e ninguém se pronuncia em qual espírito que quer, e aí fala que quer ver o Yohaim, que ele quer ver o primo dele, o Yohaim. E, gente, real, acontece, o espírito aparece. E aí ele fala que não vê o Hans há muito tempo. Gente, meu olho cheio de lágrimas, o Hans começa a chorar e eu querendo chorar também, porque, gente, o Yohaim é um dos meus personagens favoritos. Eu ainda já tô sofrendo pelo que aconteceu, né? Aí já tô ficando com o olho cheio de lágrimas. E aí tem essa parte, e aí depois a gente vê uma conversa, a gente vê que o Setembrini e o Nafta estão bem graves de saúde, eles têm que ficar muito de cama frequentemente. Mas eles dão um passeio e começam a discutir filosoficamente, como sempre. Só que chega num nível que o Nafta fica com muita raiva e propõe um duelo de vida ou morte dele com o Setembrini. Eles vão para um lugar isolado para esse duelo. E o Hans, ele fica muito mal por isso, ele fica se sentindo muito mal, de ansiedade e tudo mais, pelo que eles vão fazer, que isso é contra a lei, né? O duelo é contra a lei. Nesse período, eles vão de pistola, né? Tipo, o Velho Oeste. E eles ficam meio assim, ele e os outros carinhas lá que acompanham o Hans, né? Depois de um período que o Yohaim sai do sanatório, o Hans começa a andar com esses dois rapazes e isso continua acontecendo. E eles vão, né, pro duelo. E aí, eles ficam... Vai atirar ou não? Vai atirar ou não? O Setembrini fala que não vai atirar no Nafta, que o Nafta não quer atirar nele, que ele é meio pacifista, né? E aí, ele, na hora dele atirar, ele atira pra cima. E aí o Nafta fala que chama eles, se aproxima e fala, seu covarde e tal, ele aponta pro Setembrini. Mas ele vê que não vai ter coragem pra matar o Setembrini. Aí ele se mata. E aí eu tô nessa parte, é o que acaba o penúltimo capítulo. E o
Setembrini arrasado e falando que seu idiota, seu infeliz, eu ser feliz, o que você fez e tal. E nossa, pesado. Esse período final, tu vê um declínio muito grande das pessoas socialmente. Do Hans, né? Ele sente muito ócio, ele sente muito tédio, né? E ele fala disso várias vezes sobre o tédio, né? O grande tédio, que é tipo um demônio na vida dele, o grande tédio que ele sente, que ele não tem mais paciência pra muita coisa. Ele se refugia na música num período, mas aí ele sempre fica ao redor disso, esse grande tédio, que é um demônio na vida dele que ele fala, né? Acaba assim, gente, o Naf tá se matando. A gente vê que o Hans tá doente ainda. O Beren já fala que ele não tá mais com a tuberculose, que ele ia poder voltar pra casa, mas ele tá com, não sei o que lá, cocos, alguma coisa assim, eu não sei o nome certo agora. E que ele precisava de uns medicamentos e 3 semanas ele ia voltar pra casa. Mas a gente vê que já passou mais tempo e até agora nada, né? E, enfim, é isso. Vocês vão ver as minhas reações aí. São mais ou menos umas 10 páginas, então acho que dá pra deixar gravando. Oi pessoal, eu finalizei, gravei um takezinho aí, finalizando o livro. Meio que o final eu pensei que eu fosse chorar mais, né? Mas veio lágrimas nos meus olhos pelo fim, por finalizar, na verdade. Mas é mais pelo choque, eu acho que eu nunca ia imaginar esse final. Eu nunca ia imaginar o jeito que acaba o livro. Sério, não era o final que eu esperava. Como o próprio Thomas Mann fala no prefácio do livro, né, que tem um texto dele aqui antes de começar a leitura, é um livro que se passa antes da Primeira Guerra. E a gente vê todo esse período antes da Primeira Guerra. E ele acaba no início da Primeira Guerra. E a gente vê cenas de guerra, né, no final, no último capítulo. O último capítulo da Menor tem umas 10 páginas. E a gente vê o final, assim, as cenas da guerra. O que posso dizer, gente? Acho que as minhas marcações dizem muito, né? As minhas marcações dizem muito desse livro. Perfeito, incrível, maravilhoso, favorito. Se existe alguma dúvida, não tenha mais, favorito. Gente, eu acho que esse livro tá disputando o top 1. Tá disputando não, acho que os dois é o top 1 dos meus favoritos da vida. Deserto dos Tártaros e A Montanha Mágica virou o top 1 da minha vida, assim. Eu acho que eu não consigo botar... até o momento eu não consigo botar um acima do outro. Eu preciso botar os dois iguais ali, sabe? Gente, esse livro foi uma jornada muito grande. Não foi a jornada mais fácil. Não foi uma jornada que eu entendi tudo. Não foi uma jornada que foi sempre empolgante. Não. Ele é um livro muito de cotidiano, monotonia, ócio em várias partes, sabe? Nem sempre as coisas são impactantes. Na maior parte das vezes os acontecimentos não são impactantes. Mas é aquela jornada inesquecível. Inesquecível, gente. Inesquecível. O Hans pra sempre vai estar no meu coração como um dos meus personagens favoritos. Setembrini e o Rain. Não tem como. Pra sempre vai estar dos meus personagens favoritos, assim, sempre. E eu simplesmente tô apaixonada por esse livro. Foi uma jornada muito grande e que com certeza fez toda a diferença pra minha vida, sabe, de leitora. Mudou como eu vejo a leitura, como eu vejo os livros, como eu vejo a literatura. Definitivamente esse livro mudou tudo, sabe, tudo. É aquele livro que faz toda a diferença e que você nunca mais vai ser o mesmo depois de ler esse livro. Não tem como, incrível. É incrível. Gente, as minhas considerações são puramente emocionais, tá? Considerações de estudos ou coisa assim, são realmente considerações emocionais, de experiência da leitura. Como eu falei pra vocês, eu só pesquiso depois.
E neste momento ainda não li os textos de apoio. Tem alguns textos de apoio no fim, mais 20 páginas de texto de apoio. E eu vou ler esses textos de apoio, mas provavelmente eu vou ler amanhã. Vou esperar a história sentar, sabe? Eu tô naquele limbo. Eu tô no limbo que eu falei pra vocês que eu iria estar. Eu tô naquele limbo, aquele limbo que eu vou ficar... Gente, eu não sei quanto tempo que eu vou ter que ficar assim. Só remoendo esse livro, sabe? Essa história. Finalmente, no final, a gente descobre quantos anos o Randy ficou no sanatório. Foram 7 anos que ele ficou no sanatório, né? E em alguns momentos parece que ele ficou muito mais. E como ele é representado. E isso é uma coisa que realmente faz sentido, porque isso é uma coisa do livro mesmo. Essa oscilação do que é tempo, o que é vida, o quanto você viveu, independente do tempo físico real que as pessoas contam, né? Porque o tempo não é uma medida correta e certa. Então, é isso. Incrível, sensacional. 5 estrelas, favoritado. Favorito da vida. Então é 5 estrelas, favoritado. E uma coroazinha que eu boto. Depois do coração eu boto sempre uma coroa quando é favorito da vida. Esse é, definitivamente. Definitivamente. Uma das melhores coisas que eu li na minha vida, gente. Das melhores, assim, disparado das melhores coisas que eu li na minha vida. Definitivamente. E eu quero ler tudo de novo. Não se surpreendam se alguns dias aí, mais pra frente, eu vou estar lendo coisas desse livro, relendo esse livro, parte desse livro, pelo menos. Não sei se releria tudo agora, né? Na verdade, terminei hoje, né? Mas provavelmente algumas partes eu já vou reler, né? Alguns capítulos eu sinto que eu preciso reler. Como o capítulo da praia. Eu tenho vontade de reler várias partes desse livro. E é isso, gente. Eu recomendo muito essa leitura. Eu sei que ela não vai ser uma leitura para todo mundo. Ele não é um livro que vai agradar a todo mundo. É um livro que geralmente as pessoas abandonam, né? Isso é um fato sobre esse livro. Esse é um livro considerado um dos mais difíceis da literatura. Porque ele é um livro de fôlego, é um livro que você precisa continuar. Você precisa estar disposto a passar pela monotonia dos acontecimentos, pelo ócio dos acontecimentos, pela narrativa que tem essa cadência, porque a narrativa expressa muito do que a história vai passar para você, né? A construção da narrativa passa o ócio, passa a monotonia, sim, porque essa é a proposta, foi essa a ideia, entendeu? Era sobre isso sempre foi esse o objetivo. Então a narrativa expressa muito, muito isso. As oscilações de tempo, reflexões filosóficas que nem sempre você vai entender, sabe? E você precisa saber que não é pra você entender assim logo, entendeu? Tem coisas que não é pra você entender, você precisa pesquisar. Realmente é uma coisa que é pra você tirar algo daquilo, pra você se aprofundar, não é uma coisa que você vai pegar lendo. E você tem que aceitar que é um livro sobre isso e é pra ser assim mesmo, entendeu? Só assim você vai ter uma experiência boa com esse livro, como eu tive. Você tem que saber passar por isso. Você tem que estar ciente que nem sempre você vai entender tudo, sabe? Essa é a grande mágica aqui desse livro. É a mágica da Montanha Mágica. É você saber que nem sempre você vai entender tudo. Que você precisa apreciar uma leitura lenta. Porque a proposta dela é ser lenta, então você tem que saber apreciar. Você tem que realmente aproveitar esse momento que está aqui. Sem pressa. Encontrando o seu próprio ritmo. Que às vezes vai estar rápido e às vezes vai estar devagar. Mas que toda a jornada no fim vai valer a pena, sabe? Foi incrível. Incrível. É sobre isso. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vlog. Eu pretendo ainda vir aqui no canal Fala da Montanha Mágica fazer uma... Não vou dizer uma resenha, mas um vídeo sobre a Montanha Mágica sem spoiler. Para o pessoal que quer saber sobre o livro, né? O que esperar sobre o livro e dicas para ler e tudo mais. Para quem quer, mas assim, não quer também pegar spoiler assistindo diário de leitura e tudo mais. Então eu quero fazer um vídeo assim. Mas para esse vídeo eu quero fazer as pesquisas que eu quero fazer. Ler sobre o livro, ler os textos de apoio. Então esse vídeo vai ser um pouco mais pra frente. Mas eu ainda pretendo fazer esse vídeo sobre a Montanha Mágica, assim, mais um resumão. E dando as minhas perspectivas, ideias para quem quer ler, né? Dicas. E falando um pouco sobre a obra em si. É isso, gente. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Muito obrigada por assistir toda essa jornada de Montanha Mágica. Um beijo. Até o próximo vídeo.